O Acre tem uma trajetória histórica marcada por disputas territoriais e fortes transformações políticas. Antes da colonização, o território era habitado por diversos povos indígenas. No período colonial, passou a integrar oficialmente áreas reivindicadas por Bolívia e Peru. No final do século XIX, o ciclo da borracha atraiu milhares de imigrantes brasileiros, sobretudo nordestinos, que ocuparam seringais na região, intensificando tensões com autoridades bolivianas. Entre 1899 e 1903, ocorreram 3 revoluções conhecidas como Revolução Acreana, lideradas por personagens como Plácido de Castro. Os conflitos culminaram no Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, pelo qual o Acre foi cedido pela Bolívia ao Brasil em troca de compensações financeiras e da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Em 1904, o território passou a ser administrado diretamente pelo governo brasileiro como Território Federal do Acre. Ao longo da primeira metade do século XX, o Acre foi reorganizado administrativamente em departamentos e posteriormente municípios. Em 1962, deixou de ser território e foi oficialmente elevado à categoria de Estado. Nas décadas seguintes, conflitos agrários e ambientais ganharam destaque, culminando na atuação de lideranças como o seringueiro Chico Mendes, assassinado em 1988, cujo legado influenciou políticas ambientais e de conservação na Amazônia. Esses eventos consolidaram o Acre como área estratégica na história e na formação territorial do Brasil. Esse é o aeroporto de Rio Branco, capital do Acre. A simplicidade, aeroporto muito simples, mas é o que se tem. Estamos mais uma vez na região norte, com o intuito de documentar, fechar toda a região norte do Brasil. Esse é o quinto estado, quinta capital da região norte. Para fechar essa semana, ainda vou fazer Porto Velho, capital de Rondônia, e vai ficar faltando Tocantins. Aí fecha as 7 capitais da região norte. A história do Acre é marcada por movimentos geopolíticos decisivos. Antes da colonização, a região era ocupada por diversos povos indígenas, entre eles Pano, Aruac e Catuquina. No século XVII, bandeirantes brasileiros começaram a explorar áreas próximas, mas o território seguiu oficialmente sob domínio espanhol e, mais tarde, boliviano. No final do século XIX, o ciclo da borracha atraiu ondas de imigrantes brasileiros, o que gerou disputas com a Bolívia, que tentou organizar o território por meio do arrendamento a uma empresa privada, a Bolivian Syndicate, em 1898. A insatisfação dos seringueiros resultou em uma série de revoltas. A primeira insurreição acreana, 1899,
comandada por Luiz Galves, que proclamou o Estado Independente do Acre, a segunda insurreição 1900, rapidamente reprimida, e a terceira, ou Revolução Acreana, 1902-1903, liderada por Plácido de Castro. O conflito foi encerrado pelo Tratado de Petrópolis, 1903, pelo qual o Brasil incorporou o Acre. Transformado em território federal em 1904, o Acre foi dividido inicialmente em 3 departamentos, mais tarde reorganizados. Transformado em território federal em 1904, o Acre foi dividido inicialmente em 3 departamentos, mais tarde reorganizados. A construção da ferrovia Madeira-Mamoré, 1907-1912, buscou facilitar o escoamento da borracha, embora marcada por elevado número de mortes. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Acre voltou a se destacar ao participar da campanha da Batalha da Borracha, que atraiu novos trabalhadores. Em 1962, o território tornou-se Estado brasileiro e, nas décadas seguintes, conflitos fundiários culminaram no assassinato de Chico Mendes, 1988, marco da luta socioambiental na Amazônia. A partir do início do século XX, após a incorporação ao Brasil, o Acre passou por uma série de transformações que ajudaram a consolidar sua estrutura política e social. Em 1912, foi criada a primeira Constituição do território, que definiu normas administrativas e estabeleceu os primeiros órgãos governamentais locais. Em 1920, o governo federal iniciou campanhas de saneamento e combate a doenças tropicais, fundamentais para permitir maior ocupação da região, então marcada por altas taxas de mortalidade entre seringueiros. Em 1930, com a Revolução de Getúlio Vargas, o Acre passou a ter interventores nomeados diretamente pelo governo central, reforçando o controle político sobre a Amazônia. Após sua estruturação como território federal, o Acre continuou passando por mudanças administrativas importantes. Em 1913 e 1914, foram criados diversos postos fiscais e militares ao longo dos rios Acre, Purus e Juruá, com o objetivo de garantir a presença do Estado brasileiro em áreas remotas. Na década de 1920, ocorreram processos de criação e reorganização de municípios, como Tarauacá e Cruzeiro do Sul, que se tornaram polos regionais de comércio e de serviços públicos. Em 1938, novas regras administrativas redefiniram limites internos e ampliaram a capacidade de fiscalização federal. No pós-guerra, entre 1946 e 1955, o Acre recebeu investimentos para ampliar escolas rurais e institutos profissionais, iniciando a estrutura moderna de ensino na região. Em 1964, com o início do regime militar, foram implementadas campanhas de levantamento cartográfico e de inventário florestal, fundamentais para o planejamento territorial. Em 1971, a construção inicial da BR-364, mesmo precária, marcou o primeiro eixo rodoviário permanente entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Nos anos 1980, o governo federal intensificou processos de demarcação de terras indígenas, como as terras Caxinauá e Axaninca, reconhecendo oficialmente áreas ocupadas há séculos. Em 1992, o Acre participou ativamente das discussões da ECO 92, contribuindo para pautas amazônicas. Já nos anos 2000, foram instituídas políticas de manejo florestal comunitário e ampliadas unidades de conservação estaduais. Dura marcha de sol.
alheia, riquezas salvar, e na guerra unindo uma afronta, com valor pela pátria lutar. Podem assentar-se. Hoje, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre celebra mais que o encerramento de um curso. O curso de extensão em mergulho de segurança pública, Semesp 2025. Nasceu com o propósito de atualizar a doutrina, fortalecer a instrução e transformar a experiência operacional. Com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, o Semesp proporcionou igualdade de acesso à capacitação e utilizou o tanque de mergulho institucional, estrutura símbolo da modernização do ensino e da união entre forças do CISP. Convidamos ao uso da palavra o coordenador do curso de extensão de mergulho de segurança pública, o senhor Major Roger Filgueira. Bom dia a todos. De fato, é um dia para celebrar. A gente celebra a consolidação de um projeto institucional apoiado fortemente pelo nosso comandante, pela Sejusp, a pessoa do secretário. Então, o Semesp ele nasceu com o propósito de atualizar a doutrina de mergulho de segurança pública, bem como preparar os nossos operadores para um tema que é tão caro a todo o sistema, que é a formação, a docência, né? A gente, com esse curso, tentou proporcionar uma experiência de modo que os mergulhadores pudessem ter um encontro de gerações e compartilhar experiências práticas ao longo da carreira, né, que tiveram ao longo da carreira. Como mencionado, foram 80 horas de formação híbrida, né? Teve uma parte AD, uma semana prática, onde por meio de 4 turmas sucessivas, a gente realizou esse treinamento espetacular. Essa semana prática ela reafirma o que a doutrina ensina. O mergulho, em especial o mergulho de segurança pública, é uma das atividades mais perigosas do mundo, né? Que exige da nossa corporação sempre uma leitura e, além da força e do preparo físico, deve ser feito com disciplina, método e segurança. Formamos 40 mergulhadores, 35 do nosso CEPEMAC, 2 do Corpo de Bombeiros da Bahia, 2 da nossa Polícia Militar, bem como um do Instituto Socioeducativo. Representando aqui os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Essa diversidade institucional e geográfica reflete a dimensão do nosso sistema, secretário, né? Uma premissa sua que desde que assumiu e reflete também uma visão do nosso governador de que o sistema tem que ser integrado. As forças só serão fortes e só trarão segurança para a sociedade se atuarem de maneira articulada e integrada. O semestre teve custeio, foi essencial a ser justo, porque ele é financiado pelo Fundo Nacional no eixo de valorização e esse, de fato, foi muitos retornos que recebemos desses mergulhadores, né, que muitos, desde que formaram a LICEMALT, ainda não tinham passado por uma capacitação continuada. E esse momento proporcionado pela Sejusp trouxe isso, né? Em vários casos, pessoas se sentindo valorizadas, mais preparadas, mais seguras para exercer a sua atividade como mergulhador. Merece destaque o tempo de mergulho, também outro investimento do Fundo Nacional, via Sejusp.
a entrega dos certificados do curso de extensão em mergulho de segurança pública, semestre 2025, aos concludentes. Botava um negócio na cabeça e dizia que era porão, mas era um negócio gigante. Era um pouco diferente. Então, aí ele saiu muito cedo, 4 horas da manhã, necessitava de claridade, então por isso que eles inventaram a poronga. Que não dava para eles levar a lamparina, né, com as ferramentas, segurando, né, a mochila, né, então, a inteligência, né. E aqui nós temos o giral, onde eles lavavam as louças. Aí nesse momento que eles pegavam a dona de igarapé para trazer para lavar as louças, eles lá pegavam areia, que era para arear as panelas. Depois que surgiu esse termozinho, né? Até hoje. E aqui o fogão a lenha, né? Que ainda é comum aqui na nossa região. E aqui a partir das ferramentas. Primeiro passo, quando eles chegavam na estrada de seringa, era pegar o raspador e limpar o caule da seringueira. Com essa ferramenta que se chama raspador. Aí limpava, deixava ela limpa, né, sem a casca preta, né? Aí pegava as ferramentas. No primeiro ciclo, eles usavam essa ferramenta, chamada machadinha, para fazer a extração do látex. Só que é muito pesada, olha. Maltratava muito o caule da seringueira, a seringueira demorava para se regenerar. Aí até hoje, a maneira que faz os riscos no caule da seringueira é com essa ferramenta chamada cabrita. Deve ser até mais fácil também, né? Isso, vai mais direcionado, exatamente. Aí depois eles embutem a tigelinha no caule da seringueira e o látex fica sendo aparado aqui. Aí depois eles passam colhendo a tigelinha e colocando dentro do baldinho de seringa. Aí só então terminou. Quem produziu sua tela, marcar sua tela com suas iniciais. Que no momento que ela está aquecida, era só vir aqui, ó, ficava registrada quem a fez. Aí Então, depois descobriram. Era golpista. Aí pararam. E os donos dos seringais não permitiam que eles fizessem uma horta, um roçado, criassem uma galinha, um suíno, que era para eles ficarem totalmente dependentes, levar a tela e trazer os produtos. E aqui nós temos essa parede aqui, a religião que predominava mais naquele momento, que era católica. Nós temos aqui o padroeiro do Nordeste, né, o Padre Cícero, São Sebastião representando todos os santos da Igreja Católica e Menino Jesus e São José. E esse aqui são o par de sapato. Depois que deu uma melhorada. Depois que Aí saiu daquela da sandalinha ali. Isso! E aí com a própria borracha, né? Com a própria borracha. Olha a forma aqui, ó. Mas esse aqui é mais pendurado, É né? muito legal isso aqui. Olha aqui, ó. Aí eles pegavam o lápis, revestia totalmente aqui na forma, aí colocava para aquecer. Tinha grudado. Cedeu. Grudou. Ele era Mas assim. esse tá mais fininho, né? Esse aqui a gente encontra desse modelo lá no Novo Mercado Velho. Ah, é?
mais atual. Aí isso aqui nós tomamos cuidado, enchemos de papel. E conforme eles foram casando, aquelas senhoras que tinham mais resistência física acompanhavam os esposos para dentro da floresta. E aqui no sul nós temos o nosso Palácio de Branco. Ele começou a ser construído no primeiro ciclo da borracha, que na época o Acre ainda era território. E ele foi totalmente concluído em 1949. Aí a arquitetura dele é a arquitetura grega. E no primeiro piso tem um museu. Só que nesse momento ele está passando por um processo de revitalização. Atendendo ao vai ser uma outra oportunidade, se vocês vierem ao Acre, vale a pena visitar. Ele E aqui é 100% acriano, feito com borrachas do Acre. Quem faz é um acriano e na cidade acriana de Epitaciolândia, cerca de 200 quilômetros daqui da capital. Hoje, nós... já foi, né? Tem um peixe lá, uma especial de fronteira. Sei em Porto Alegre. Aí nós fomos ganhar esse evento. Mas se eu soubesse, eu tinha comprado um desse. Hoje tem modelos mais bonitos, principalmente feminino. Modelos bem coloridos. Nossa, tá muito lindo o sapato dele. Acha aí, Acha no novo mercado velho, acha lá no Museu dos Povos Acrianos, acha na Casa do Artesão, lá na Gameleira. Esses dois modelos aqui que é de fábrica... Isso, borracha do Acre. Do Acre, sim, mas essa fábrica é francesa. Francesa, é a Veja. É a Veja. Pode pesquisar a respeito dela, que ela é francesa. E esse aqui é feito lá em Belém. São fios de tecido revestido com látex. É o polar. O nome da senhora é Dona Tainá. Ela é uma empreendedora. Até roupa, ela está colocando detalhes com látex. É muito bonito o trabalho dela. Lindo, lindo, lindo. Aí se vocês quiserem tirar foto aqui, fica lindo a foto aqui. Vale a pena. Aí, perfeito. Todo mundo entrou na selva? caraca!
Então, cara, você vai, daqui a pouco eu vou tomar um banho, aí você volta pra mim, cara. Mas você volta mesmo com muito prato aí, tá bom. A Grande Floresta. Exuberância e riqueza por desvendar. Disputada por muitos povos, esta é uma terra que desperta paixões e desafia o homem que quer conquistá-la. Assim era o dia a dia de um antigo seringueiro que a borracha produzia, pois esse bravo guerreiro descendo subindo a dele e riscando a seringueira para conseguir esse dinheiro. Heróis conhecidos e anônimos. Gente que escolheu a selva como sua casa e deu a vida por ela. No coração da floresta, uma cidade foi recriada para dar vida a um capítulo importante da nossa história. Palco de batalhas decisivas, Puerto Alonso, no Acre, foi reconstruída especialmente para a gravação da minissérie Amazônia, de Galveza Chico Mendes. Achei que era muito urgente contar essa história, era uma urgência para mim, pessoal, e eu achei que o Brasil tinha que olhar para a Amazônia, e eu espero que essa minissérie resgate esse olhar, que é o fazer com que o Brasil olhe para a Amazônia. Descortinar uma história, uma brasilidade desconhecida, quer dizer, trazer um pedaço do Brasil que as pessoas não conhecem. Vai, Zé, já que você dá uma olhadinha para trás. Vendo do lado daqui também pode, vai essa daqui que você tiver da margem de cá. Esse mergulho da literatura, dos costumes, né? E principalmente a preocupação de contar bem a história. É a história do estado do Acre e da luta de um povo que desejava fazer parte do Brasil que iremos contar agora. Tempos atrás, quando essas terras eram pouco habitadas, os rios eram a grande referência dos povos que viviam nessas matas. Como todos os rios do Acre até hoje carregam esses nomes indígenas, como Juruá, Tarauacá e Vira, o rio Acre também tinha essa etimologia e chamava na verdade Aquiri, mas a versão mais aceita é que seria Rio dos Jacarés. E com o início da ocupação dos nordestinos, começou a sofrer uma corruptela. O seringueiro mandava pedir mercadoria para o rio Aquiri. O aviador dele lá em Manaus entendia rio Acri e mandava a mercadoria para o rio Acre. Os índios foram os primeiros a ocupar a região, muito antes da chegada dos nordestinos na segunda metade do século XIX. Na verdade, esses índios estavam no Acre porque já estavam fugindo da conquista espanhola na calha do rio Amazonas. Então eles foram obrigados a subir o rio Juruá, Purus, Acre. Esses índios eles vieram resistindo à conquista espanhola do século XVI. Haviam aqui mais de 50 diferentes etnias indígenas, predominantemente no rio Acre e Purus, índios de língua aruaque, e predominantemente índios de língua pano no rio Juruá. Mas também tinham outros grupos que desapareceram completamente a partir desse processo de ocupação, bem como índios de língua atacana que migraram para o norte da Bolívia e saíram do Acre definitivamente. Da população indígena na Amazônia, existem indícios de que ela existiu aqui há mais de 30 mil anos antes de Cristo. Estava aqui. Então, quando esses seringueiros, esses nordestinos chegaram aqui na região acreana, esses povos já estavam aqui. Quando o barco quebrou, eu achei que a gente não chegava nunca mais. É um passarinho. É um passarinho verde que nem sem açúcar.
bem verdezinho do mato, né? Aqui na aldeia Morada Nova são 260 pessoas, né? Mas nós temos mais 3 aldeias fora daqui da aldeia maior, né? Então no total são 620 pessoas. Nossos antepassados, nossos avós cantavam, aí nós aprendíamos. Quando eu vou morrer, aquelas crianças vão aprender. A nossa cultura nunca se acaba. Já no século XVII, viajantes descobrem a existência de estranhas bolas utilizadas pelos índios e que saltavam quando jogadas ao solo. Foram os índios que ensinaram aos portugueses o manuseio da borracha. Com a Revolução Industrial, a borracha da Amazônia passa a ser requisitada pela nova indústria automobilística da Inglaterra e dos Estados Unidos. As terras do Acre se valorizam pela alta qualidade da sua borracha. Quando se descobre o látex como matéria-prima, né, e fundamental aí para esse impulso da segunda revolução industrial, e aí se entende que então é necessário, e aí é que desperta, né, a Bolívia se dá conta de que estava deixando aquele território à mercê dos brasileiros. E como vai o clima no Acre? Penso. Por aquilo que se sabe é que os bolivianos estão preparando uma expedição militar de ocupação. E vão por terra. O governo brasileiro não deu autorização para que os navios de guerra trafegassem pelo Amazonas. Orlando, nós não vamos entregar o Acre. Essa inesperada riqueza desperta o interesse pela região e atrai migrantes nordestinos em busca de trabalho. Os índios são expulsos de suas terras para que se abram novos seringais. Os índios seringueiros historicamente viviam em conflito, porque quando a economia da borracha se expandiu na Amazônia, foi sobre territórios indígenas. Então, os seringueiros, a mando dos seringalistas, eles entravam em conflito com os indígenas para ocupar os territórios. Então, você tem histórias impressionantes de o que era chamado aqui no Acre das correrias, que eram o aprisionamento e muitas vezes o assassinato de tribos inteiras para ocupar o território da borracha. Muita correria, coisa que acabaram nós aí. Então por isso nós passamos para cá. Nós saímos de lá 16 pessoas. Fugimos para poder escapar. Esse território foi demarcado, foi uma luta muito grande. Meu pai e meu avô veio de Ligório e morou. O país que vamos criar vai se fundar sobre o princípio da liberdade, igualdade, fraternidade, que nortearam aqui e comandaram a Revolução Francesa. Vamos passar mais uma vezinha? Vamos lá. Após atuar como embaixador na Argentina, o espanhol Luiz Galvez chega ao Brasil. Desembarca no Rio de Janeiro e de lá segue para Belém, onde trabalha no jornal A Província do Pará. Ali, Galvez descobre um acordo secreto entre a Bolívia e os Estados Unidos, a fim de monopolizar a exploração da borracha no Acre. Eu não pude deixar de verdade. Estão negociando as terras do Acre. Na realidade, ele toma conhecimento do acordo lá do Anglo-Bolivian Syndicate, né, do acordo corporativo capitalista em torno do arrendamento, da venda do Acre para esse consórcio capitalista. E ele denuncia isso, é público e notório, tem documentação, tem jornais da época com essa manchetes assim, e ele denuncia isso, e daí ele, convidado a ingressar na Junta Revolucionária do Acre, vem aqui, funda a República Independente do Acre. Se não podemos ser brasileiros, também não seremos bolivianos. Se a pátria não nos quer, vamos criar uma pátria. Viva o Estado Independente do Acre. Eu tinha
uma impressão a respeito do Galvez muito do lado picaresco, do lado Casanova. A partir da leitura do texto da Glória, eu descobri uma pessoa com grandes convicções políticas. Ah, mas como fala bonito. Benza a Deus, benza a Deus. Ele era um diplomata, um homem culto que falava várias línguas e de repente também tinha no currículo muitos duelos com maridos por causa de mulheres casadas. Então, toda essa página que não recomenda foi muito utilizada pelos inimigos dele na hora em que ele estava no Acre tentando construir um país. Eu acho talvez uma personalidade muito interessante porque ele é um homem que se supera, que resgata coisas dentro de si. Quando ele se viu diante do momento histórico, ele soube corresponder a esse momento. Pelos registros que nós temos do período dele aqui no Acre, ele efetivamente organizou realmente o território e conseguiu trazer grandes avanços a essa sociedade que até então não tinha nenhuma lei. Então ele começa regulamentando a exploração racha para evitar o esgotamento das árvores, ele cria escolas, ele faz correspondências em francês para as principais embaixadas do mundo inteiro, pedindo o reconhecimento do Estado independente do Acre. E segundo os registros históricos, ele já havia, inclusive, elaborado uma Constituição para a República do Acre e tinha marcado eleições diretas para presidente da República. Nesta data em que promulgamos a nossa Constituição, vemos brilhar no horizonte de nossa vida social a auréola fulgurante da liberdade. Galvez começa a enfrentar problemas. Muitos seringalistas preferem obedecer às ordens do governo brasileiro, que, temendo uma crise diplomática, continua a defender a soberania boliviana sobre a região. O senhor está preso, Dom Galvez. Com a expulsão de Galvez, os bolivianos retomam o poder sobre a região, gerando novos conflitos. Depois do Galvez, houve o que se chamou de Revolução dos Poetas. Um grupo de boêmios e idealistas e gente completamente urbana de Manaus toma um barco, ganha um canhão de presentes do governador de Manaus que invadem o Acre e tomam Porto Alonso. O canhão! É usar logo o canhão e mostrar para eles o nosso poderio. Uma bala dessa vai botar aquele acampamento pelo sal. E esse é o momento que a gente está fazendo hoje, exatamente essa preparação dessa grande batalha da expedição dos poetas, né? Porque eles tentaram avançar em Porto Alonso. Atira! Então hoje a gente tem essa tentativa estabanada, estapafúrdia dos poetas, que não dá em nada, eles na verdade tomam uma posse e ainda deixam de presente o tanque dos bolivianos. Atenção! Gravando! Atira! Ok, recarrega todas as bombas. O governo do Amazonas envia então uma nova expedição ao Acre. Desta vez, porém, convoca um militar gaúcho para comandá-lo. Naquela época, a Amazônia, o Acre, enfim, Manaus, era a grande promessa de riqueza, novas terras, né? E ele, como agrimensor, enfim, era um bom campo de trabalho para ele. Ele vai para o Acre, fica um tempo e começa a se envolver, começa a entender politicamente toda a situação do Acre em relação à Bolívia. Então ele é convidado pelos coronéis para comandar uma nova revolução. Um homem que lidera um exército do nada, que consegue arregimentar pessoas para que aquelas pessoas morram por um ideal, é um disciplinador com rigor, mas também tem que ter uma empatia, também tem que ter uma sedução e uma coisa que as pessoas acreditem nesse cara, nesse homem, e sigam esse homem para a morte, se for preciso. Gosto de brigadeiro hoje não. O ataque final termina com a vitória dos brasileiros. É o fim do sonho dos bolivianos de permanecer naquelas terras. E uma conquista cantada em verso e prosa até hoje pelo povo do Acre.
Durante muito tempo, a borracha brasileira reina absoluta no mercado internacional. Seu comércio gera uma grande riqueza para o país, ainda que concentrado. Coronel Bom, Alfredo Vieira Lima, e tudo. Vocês vão ganhar dinheiro. A borracha era R$8.000 o quilo. É mesmo. Pum. E começamos a cortar seringa fazendo borracha. O coronel Seringueiro Bom. Mas não tinha mulher. Nós estamos com 5 anos que não vê a mulher, coronel. Vem aqui o barracão em volta, mulher não tem, só homem. Ele disse, quando a guerra se acabar, meu filho, vem tanta família pra cá que vocês vão ver. Muita mulher, moça bonita. Metido em Tropical Maracanã, Gazimir Aurora e Linha Alandrez. Pra dançar homem com homem. Coisa mais triste que não se vê uma mulher. E as poucas que tem nem aparece pra gente. O coronel disse que dessa vez ia trazer. Vamos dançar, doutor? E tem jeito? Bora. Reclamava pro coronel que não tinha mulher. O coronel, deixa a guerra se acabar, rapaz. Deixa essa guerra. Quando essa guerra ia acabar, acabou-se em 45. Aí quando foi em 46, coronel, nós vamos querer meu dinheiro, coronel. O contrato. Mas não chegou nada aqui. Vou bater no palácio. Excelência, cadê nosso dinheiro? Ele disse, meu filho, isso aí Deus abençoe. Acabou-se guerra, acabou tudo. É mesmo, coronel, Coronel, nós voltamos para trás sem dinheiro. Vinha contando com o dinheiro para ir embora para o Ceará. Eles foram vítimas de um engodo oficial, pode-se dizer assim, não é? O governo fez uma propaganda enorme para recrutar esses soldados com a promessa de que eles estavam como se indo para a guerra e que eles teriam todas as vantagens e os benefícios que seriam dados aos pracinhas que estavam indo para a Itália. Só que eles não tiveram nada. Depois que a guerra acabou, acabada a guerra e recuperadas as plantações da Malásia, ninguém precisava mais se preocupar com a produção brasileira, esqueceram esses homens lá no meio da Amazônia. Com o fim da guerra, a borracha da Amazônia perde novamente seu lugar para a Malásia e a produção dos seringais do Acre sofre uma queda brutal. Durante os 20 anos seguintes, o Acre se mantém relativamente isolado, até que na década de 60, os militares colocam em execução um novo projeto econômico para a Amazônia. O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. Com a intenção de levar o Brasil a integrar o grupo dos países desenvolvidos, tem início uma exploração indiscriminada das riquezas florestais, biológicas e minerais da região. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Para atrair empresários, o governo oferece financiamento e isenção de impostos, facilitando a instalação de indústrias agropecuárias na região. Na década de 70, os seringalistas, os donos dessas áreas, ou os comerciantes, o preço da borracha caiu e eles começaram a viver um processo de endividamento com o Banco da Amazônia, que era quem financiava o processo produtivo da borracha. E esses seringalistas então começaram a ter que vender as suas áreas, e quem comprou os seringais foram fazendeiros, especuladores do sul do Brasil, que passaram então a transformar esses antigos seringais em empresas agropecuárias. Isso aqui era uma colocação de seringa, né? Isso aqui era uma colocação de seringa chamada Santa Maria. Era mata, toda mata virgem. Isso aqui tudo era mata virgem. E hoje nós estamos aqui e estamos vendo o que é que tem. Gado, campo, muito sol, mas um pouquinho de floresta que tem ali no meio, a gente está vendo a motosserra acabando com ela. E o gado começou a dominar. E aí o fazendeiro já começou a ameaçar
companheiros que moravam por aqui, né? Nessas colocações, começaram a ser ameaçados, né? Ou vocês saem, ou nós chegamos e derrubam a casa. E a gente começou já a se aperrear, porque nem morar lá no Seringal a gente não estava mais podendo morar. Porque o fazendeiro chegava e dizia, olha, eu comprei tudo aqui e vai embora todo mundo, desocupa. E aí partimos para os empates. Fazer os empates, né, para não deixar derrubar a floresta. Nós já tinha esse linguajar, que é um linguajar caboclo do empate. Na hora que surgiu a destruição das nossas colocações pelos peões, aí nós tivemos a lembrança e a atitude de criar um empate contra a destruição da nossa floresta, contra a expulsão dos nossos companheiros, juntando os nossos companheiros seringueiros, as companheiras seringueiras. Pode ficar despreocupado que ninguém... Claro que não, você é um trabalhador que nem nós. Então, uma vez que tu acabando com essa riqueza que é sua, que é nossa, que é do seringueiro, que é de todo trabalhador, é uma beleza para eles que eles vão ficar com tudo, porque aqui tudo vai ficar cercado de arame e cheio de coisa. Mas quando a gente chegava na fazenda para fazer o empate, a polícia estava lá, de arma na mão, né? Pedindo para a gente não encostar, e a gente ia encostando e dizia, olha, nós só queremos dizer o seguinte, que pare a derrubada. Nós não tínhamos força suficiente para resistir no confronto armado com a polícia. E por outro lado, o nosso ideal não era partir para o confronto, que também sabíamos que não tínhamos força para isso. Resolvemos criar um movimento pacifista, e aí acionamos mulheres e crianças para os movimentos de empate. Derrubando a floresta, eles não teriam mais como viver. Então eles acabariam perdendo o direito de posse. Então o empate foi uma manifestação espontânea desses seringueiros de dizer, bom, nós temos direitos e se nós deixarmos que a floresta caia, nós vamos perder a oportunidade de continuar morando aqui. A floresta ficando de pé, os nossos direitos podem ser reconhecidos. E aí a gente se achou com necessidade de fundar exatamente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, em 77, né? Junto com o companheiro Chico Mendes, né? O companheiro Raimundão. Ao perceber o grau de organização desses grupos, os fazendeiros passam a apontar suas armas para os líderes do movimento. Os caras andavam dizendo assim, tem que matar o Sabá, nós temos que pegar eles, porque ele é a liderança de lá, é o cara que faz, que convida o povo para fazer empate, não sei o que, que mantém os contatos, né? Mas eles diziam que, de qualquer maneira, queriam pegar o medo da minha família, né? Que era para destabilizar, com certeza ele achava que ia destabilizar, né? Eu ia esvorecer da luta e tal. Isso fizeram com meu filho. Aí recebeu um tiro de espingarda, né? Mas por felicidade, o cabra errou. Só é o braço. Tá aqui. O tiro pegou aqui. Eu comecei a participar dos empates na época, eu tinha 15 anos, né? Aí foi 15 anos, aí foi 16 anos, foi 17 anos, Chico na época era vivo ainda, né? No final da década de 70 é criada a União dos Povos da Floresta, reunindo seringueiros e índios. Naquele momento nascia uma sensação de que nós devemos nos defender. Então, entre índios e seringueiros passou a predominar o entendimento e muitas questões, muitos conflitos do passado foram sepultados, né? O índio, apesar de ter sido massacrado pelo branco, começou a entender que o seu verdadeiro inimigo não é o seringueiro, mas são realmente os patrões dos grandes latifundiários. E foi exatamente com esse pensamento que acaba de se selar a aliança dos povos da floresta, a aliança dos índios e seringueiros. Eu vi muito Chico nas assembleias indígenas, todas elas eu acompanhei aqui na década de 80. Chico, pelo menos, sou vítima até hoje, e a partir de 77 até agora, de 6 atentados. Felizmente, por incrível que pareça, escapei de todos eles. Na época eu morava no Seringal Santa Fé, né, na colocação chamada Morada Nova. Inclusive o Chico morou muito tempo lá com a gente também, né, porque a gente era pequeno, né. E aí, no dia 17 de dezembro, o Chico esteve lá no nosso lugar, acompanhado com 6 policiais, e aí falou pro meu esposo que tinha certeza que ia ser assassinado antes do Natal. Falou isso, as lágrimas correu no rosto dele, né, e meu esposo olhou pra ele assim e falou,
Mas por que você tem tanta certeza assim? Ele falou, olha, as ameaças é constante. Os jagunços chegou aí na porta da minha casa, exibir arma e tudo, então eu tenho certeza que eu não vou ver o Natal desse ano. Em 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes é assassinado. Eu prometo, diante do sangue do companheiro Chico Mendes, eu vou dar continuidade ao trabalho que ele fazia. Depois que eles tiraram a vida de Chico Mendes, pensando que eles iam ficar com o ato na mão, para eles foi pior, porque tiraram a vida de Chico Mendes e aí a luta fortaleceu mais ainda. Sem dúvida, nós perdemos muito com a morte do Chico. Perdemos uma liderança com uma capacidade de articulação inigualável. O Chico era uma liderança que falava menos do que ouvia. Então ele era o ponto de encontro de várias ideias diferentes. Ele era o ponto de encontro entre verdes, vermelhos, índios, seringueiros, antropólogos, políticos. O Cachoeira agora é reserva extrativista. Não sei se a morte dele salvou a Amazônia, mas sem dúvida ela trouxe visibilidade para o que estava acontecendo aqui e provocou uma onda de solidariedade. Nós vencemos! Eu tenho muita esperança, sim. E essa esperança redobra, e esse otimismo vem mais, aflora muito mais, quando você tem, como eu tive a oportunidade de conviver num pedacinho desse ambiente, do que significa esse ambiente, do que significa essa floresta. Essa área aqui é o Pai Chico Mendes. Pai é Projeto Agroextrativista Chico Mendes. Essa é uma samaúma. O pessoal dá um outro nome para ela que chama Rainha da Floresta. O caboclo está indo na floresta, está com sede, o galho maior dela, ela aponta para onde está a água mais próxima. E isso o caboclo sabe, nós sabemos disso muito bem. Então uma árvore como essa, que é muito procurada pelos madeireiros para fazer celulose, para fazer laminado, para fazer caixarias, mas uma árvore como essa fica a vida inteira aqui. De azedeira, mas que eu chamo de orelha de anta, é um nome popular. E ela tem bastante água na textura da folha. E não precisa de eu carregar a corote d'água na floresta. Eu pego a folha e posso mastigar, aglutina a água e jogo o bagaço da folha fora. Essa é uma fava orelhinha, é uma das espécies que a gente utiliza já para venda também. Então, é uma espécie nova que foi descoberta porque as pessoas só conheciam 4 espécies no mercado, que era o mogno, a cerejeira, o cumaru-ferro e o cedro. Hoje tem uma variedade, é um pouco de madeira, um pouco de castanha, um pouco de borracha, um pouco de açaí, um pouco de mais alguma coisa, com mais o seu fundo de quintal e o seu sistema com banana, abacaxi, mandioca, arroz e feijão. E você faz a sua sustentabilidade. Antes eu não pensava assim, eu pensava em mim. O meu pai pensava nele, não pensava em mim. Hoje eu já penso no meu filho. E eu tenho certeza que o meu filho vai pensar muito mais nos filhos dele. Nós vamos fazer um trabalho de pesquisa sobre a origem da nossa comunidade. Como é que... Os naturais de Chico Mendes. O parque é um dos grandes pontos turísticos da cidade de Rio Branco e é ponto de lazer para os moradores também, chegando a receber cerca de 2.500 visitantes por fim de semana. Como atrativo, o parque conta com praça de alimentação, parquinho infantil, pista de caminhada, academia comunitária, área de piquenique e, como forma de exaltar a cultura local, ao Bosque das Lendas Amazônicas, Casa do Seringueiro, Malote Indígena e o Memorial Chico Mendes. No Parque Chico Mendes está o único zoológico do estado do Acre. Abrigando somente espécies nativas da região amazônica, o zoológico possui cerca de 280 animais de 34 espécies diferentes, divididos em setores
A área do zoológico se organiza da seguinte forma: Bosque dos primatas, Bosque dos felinos, Bosque das aves, Serpentário, Açude das antas, jacarés e tracajás e Recanto dos mamíferos, como catetos, cutias e pacarangas. O parque tem como missão conscientizar a população através da educação ambiental sobre a importância da fauna silvestre, uma vez que todos os animais do zoo são vítimas de acidente, tráfico ou posse ilegal e não têm mais condições de retornar para a natureza. Além de servir como um refúgio desses animais, o zoológico do parque também é um banco genético, atuando na conservação de espécies em extinção. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o parque, que tal conhecer os animais que moram aqui? No Bosque dos Primatas temos algumas espécies de macacos da Amazônia, principalmente da região acreana, como os bigodeiros, tabuqueiros, os ativos cairaras, os barrigudos e os macacos-aranha. Já na área dos felinos, temos o maior felino do Brasil e terceiro maior do mundo, a onça pintada. Temos também a onça vermelha, conhecida como onça parda, puma, sussuarana ou leão da montanha, e a jaguatirica, um dos maiores gatos selvagens do Brasil. O nosso zoológico é o único do Brasil a abrigar a pata de rabo, um animal raro e muito importante na dispersão de sementes. Ainda falando em mamíferos, cutias, veados, antas e capetas também fazem parte do nosso plantel. No serpentário, cobras como jiboia, salamandra da Amazônia e suas cibóias encantam os visitantes. Lembrando que nenhuma dessas serpentes são peçonhentas e oferecem risco médico para nós. Os açudes, podemos encontrar o jacaré-açu, o maior jacaré da Amazônia, que pode chegar a medir incríveis 6 metros de comprimento, e uma espécie menor, o jacaré-tinga. E por falar em tinga, o jabuti-tinga também está por aqui, compartilhando o recinto junto com outros animais. No bosque mais sonoro do parque estão as aves. Ouve só! Diversas espécies de papagaios, como o papagaio caboclo, o papagaio estrela, o papagaio verdadeiro e o papagaio urubu, e as maracanãs, como a do buriti e a maracanã-guaçu, além das araras vermelhas e a arara amarela, também conhecida como canindé, com cores deslumbrantes, tucanos e as majestosas arpias, que também chamamos de gavião real. Além dos animais sob cuidados humanos no zoológico, é possível ver a natureza ao ar livre. Até agora, já foram catalogadas 6 espécies de primatas, 44 espécies de répteis, 48 de anfíbios, muitas aves e uma infinidade de artrópodes, como insetos e aranhas. Quanto à flora, grandes árvores como a castanheira, seringueira e o jequitibá compõem a nossa paisagem, assim como árvores frutíferas como o cacau selvagem. Todas essas características fazem do Parque Chico Mendes um importante laboratório da biodiversidade amazônica, como fonte de pesquisa, lazer, cultura e valorização da nossa fauna e flora. Alianças que lutavam pela floresta em pé. Agora, em 2023, nós, jovens e defensores dos territórios originários, sentimos a necessidade de renovar essa aliança. O nosso objetivo é claro: unir, sensibilizar e despertar o sentimento de pertencimento entre os povos das Amazonas. Enfrentamos a exploração desenfreada da terra e buscamos a cura para nossa gente e nosso planeta. Nossas raízes foram plantadas há séculos. Por isso, não permitiremos que tirem de nós nossas tradições. Vamos mostrar ao mundo a força e a diversidade das Amazônias. Queremos incluir, pertencer e ecoar nossas vozes por todos os campos. É hora de entrelaçar raízes e construir o agora. Junte-se a nós nessa jornada de luta e resistência. Somos a Aliança das Amazônias.
É uma folha de couve com carne moída, mas... E arroz? E o arroz fica onde? Dentro da couve? Corta aí pra ele. Ah. Você filma ela cortando aí, ó. Ah, tá. Ah, charuto, né? Isso. Ah, sim, valeu. Mesmo passeando, não pode perder o foco do exercício físico.